A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema Ajuda-te que o céu te ajudará, realizada por Matilde Santos, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus, para podermos refletir sobre seus ensinamentos, sermos amparados pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu amparo, sentirmos a tua presença em nossa vida, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos conduzindo mais uma vez pelo caminho do aprendizado, pelo caminho do entendimento, do despertamento, para que nós possamos sair daquela ação do pensar para refletir, entendendo que refletir é nos incomodar com tudo aquilo que devemos fazer e não fazemos. Hoje nós temos a condição de refletir sobre o tema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Agradecemos essa casa de amor e de luz, o grupo de fraternidade espírita Irmão Fritz, que mais uma vez nos traz a oportunidade de trabalharmos e servirmos o Cristo. E eu convido hoje a todos que estão sintonizados conosco a refletirmos sobre o tema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse tema está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, dos itens 1 a 5. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução dos nossos problemas. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. As causas anteriores das aflições, que está contido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. É o que nos traz a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre isso. Como também nós falaremos aqui sobre a origem do mal, que reside no egoísmo e no orgulho, e que faz com certeza com que vivamos muito das tormentas que surgem na nossa vida. Isso está contido no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema egoísmo. E com isto, juntando exatamente, essa gama de informações trazida pelo nosso codificador Allan Kardec, nós então percebemos que o capítulo 25, ele vem nos esclarecer exatamente sobre essas tormentas e vem nos ajudar a partir do momento que nós então nos ajudamos. Mas para isso a gente precisa compreender que tudo se passa através de uma caminhada. Uma caminhada que ela nasce no sofrimento, depois nós vivenciamos a revolta, passamos pelo peso da ingratidão, vivenciamos a dor, Passamos pelas provas e expiações, nos despertamos então com a prudência e com a vigilância, realizamos a nossa reforma íntima e então percebemos que nós chegamos no tesouro escondido, que é a nossa evolução espiritual, E para isso, hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa caminhada. E como ela inicia no sofrimento, nós temos uma fala da Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, que ela diz assim: a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Olha que interessante. Então ela vem nos dizer que sofrimento é qualquer experiência aversiva e não necessariamente indesejada. A sua emoção negativa correspondente, ele é geralmente associado com dor e infelicidade, A gente pensa em sofrimento, a gente já liga
o sofrimento, a dor e a infelicidade. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele diz assim: justiça das aflições. O sofrimento está mais ligado com a maneira como encaramos as situações do que com o tipo de situação em si mesma. Há pessoas que passam por grandes provações e ainda encontram forças para sustentar outras. Algumas vezes, uma coisa relativamente menor nos causa grande sofrimento. E aí a gente percebe que a gente sai do sofrimento e entra na revolta. A vida, família, corpo, trabalho, salário que merecemos, provas e lições da evolução. Nós temos a medida e o peso certo para sermos felizes e aprendermos a aceitar aquilo que temos e o que somos. Ou seja, tudo que nos cerca é exatamente o que necessitamos para o nosso processo evolutivo. Criamos uma visão da felicidade passageira centrada apenas na necessidade material. Podemos estar tristes no momento, mas isso não quer dizer que não possamos ser felizes. A vida realmente não é um mar de rosas, e as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. Constituir a verdadeira felicidade é enxergar nas tristezas a alegria de servir. É aceitar os nãos da vida sem se revoltar. É mudar o próprio universo sem cobrar dos outros. É deixar-se invadir de amor sem pedir retorno. Somos responsáveis por nossos atos. Teremos de responder por cada atitude no tribunal da consciência. Restaurar a paz ao que nos foram vítimas, sentir na pele os desvarios da revolta, colocar no lugar tudo que tiramos para nos favorecer, pedir perdão a quem magoamos, reajustar com nosso próprio íntimo, trabalhando a caridade. Aí sim nós entenderemos a mudança que é aquele momento e com certeza venceremos a revolta. Mas aí, já de imediato, nós entramos no quê? No peso da ingratidão. Chico Xavier nos diz que uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o sorriso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Quantas vezes deixamos de agradecer a Deus por tudo aquilo que conquistamos e que nos foi dado? As pessoas têm a tendência natural de justificar a própria sensibilidade. Todos nós. Enchendo a mente de pensamentos, julgamentos e preconceitos. Julgamos a responsabilidade dos nossos erros aos outros, mas não apagamos a realidade de um coração que não sabe agradecer. O agradecimento é fruto da humildade. É reconhecer a ajuda que teve, a ajuda que nós tivemos. Temos a dificuldade de agradecer até as menores coisas. Exemplo disso, vamos passar aquele momento de aprendizado que Jesus nos dá junto aos leprosos. Ele diz assim: se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perturbaria o delito da indiferença. Olha que profunda essa mensagem. Que seja feito sem esperar nada em troca. O ingrato esquece com muita facilidade não as coisas ruins que te acontecem, mas as boas que foram feitas por ele. É um tipo de pessoa que se torna cega para o amor e a doação da pessoa que está ao seu lado. O ingrato também se torna rebelde e infiel. Meus irmãos, não se revoltem contra as atitudes dos irmãos de trajetória que lhes pagam com indiferença e ingratidão. Quem cobra compreensão e gratidão do próximo vira apenas vendedor de benefícios. Deus, em sua infinita grandeza e bondade, permite a ingratidão como forma de pagamento, para que possamos alcançar a resignação e a perseverança em fazer o bem. E nós aí então caímos na dor.
Olha bem, começamos pelo sofrimento, né? Passamos pela revolta, entendemos a ingratidão e caímos então na dor. A dor é uma experiência pessoal, influenciada pelo modo como interpretamos o significado da situação e de como lidamos com os nossos sentimentos. Né? Vera Jakubowski, ela nos diz que a dor é o remédio mais eficaz para as doenças da alma. A dor serve como provação e renúncia. Ela é o sintoma da alma doente, pedindo reajuste consigo mesma. A dor é transitória e passageira, mas o sofrimento gerado na revolta e no vitimismo paralisa a nossa evolução e atrasa nosso adiantamento rumo ao nosso Cristo interior. Muitas vezes nos sentimos feridos pelas palavras rudes de um amigo. Já fomos acusados de ter dito coisas que não dissemos. E quantas vezes nossas ideias e atitudes foram rejeitadas ou mal interpretadas? A dor é transitória e passageira, mas o sofrimento gerado na revolta e no vitimismo, como eu disse acima, nos paralisa. Então, quando a vida não nos sorri, produzamos uma linda pérola, cobramos nossas mágoas e rejeições sofridas com camadas e camadas de amor. E assim, com certeza, mudaremos a nossa vibração e teremos a força e a coragem para uma próxima e principalmente continuarmos a nossa caminhada vencendo aquele momento ali, naquele momento, a prova ou a expiação que estejamos passando. Entramos então agora nas provas e expiações. Nosso primeiro entendimento deve ser de que o sofrimento pelo qual estamos sendo infligidos é fruto de nossos próprios erros. Entendamos também que expiação apaga a falta e purifica o ser. Repara aquele ser que sofre, são elas remédio lavando as chagas e cicatrizando, curando o doente. Já a prova é sinônimo de aprendizado para o espírito. E prova não significa sofrimento como expiação, mas sim aquisição de novos conhecimentos, o que implicará em testes ao espírito encarnado. Lembremos que para toda ação existe uma reação de forma equivalente em sentido contrário. Se praticar o mal, receberás o mal em equivalência. Se praticar o bem, este é o que receberás. Tudo que nos acontece, transferimos aos outros e os culpamos por problemas existentes em nós mesmos, ou resolvemos culpar o destino, ou como ouvimos, é meu karma. Despertar para a vida é amadurecer para o evangelho sentido e vivido. É assumir os próprios erros, deixando a ferrugem do orgulho em detrimento à humildade. Por isso, Jesus nos propôs que não julgássemos nossos semelhantes. Temos muitos irmãos em sofrimento, carregam o peso da expiação na própria consciência, como muitos com provas difíceis e dolorosas. Mas é aí que principalmente temos que aprender a sermos prudentes e vigilantes. Roger Bottin nos diz que saber o ensinamento não significa tê-lo conquistado. Da mesma forma, conhecer o caminho é diferente de trilhá-lo. Prudência é um maravilhoso sentimento que significa previsão, sabedoria e conhecimento, que nos auxilia a tomar as decisões com base no bem. É a primeira condição de felicidade, pois previne o ser de cometer impiedade contra os outros. É através dela que os seres humanos podem refletir e escolher. Vigilância, por termos de nossas ondas mentais, podemos ser terapeutas da alma. Usando a prece proferida de coração, conseguimos auxiliar irmãos, atraímos e repelimos de acordo com o nosso fluxo mental. Jesus nos recomendou: orai e vigiai. São Mateus, capítulo 26, versículo 41. E ainda,
Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Está contido em São Mateus também, no capítulo 25, versículo 13. Atenção e cautela. Porta larga, porta estreita. Precisamos guardar a persistência e a harmonia nas nossas atitudes, sem desperdiçar possibilidades e oportunidades que surgem em nossa vida. Saibamos cuidar, irrigar e adubar bem os valores morais que brotam em nossa alma, pois esses são os princípios que irão moldar nosso caráter e nossa personalidade. E então passamos pela nossa reforma íntima, que é a transformação que se realiza gradativamente, com a prática do amor incondicional, da oração e da reflexão, da construção de boas obras, que é reconhecer suas imperfeições e procurar realizar sua melhora sem se violentar. É se conscientizar de seu papel no mundo. A reforma íntima, ela começa de dentro para fora. O ser deixa de responsabilizar os outros e transferir a eles suas falhas e começa a se responsabilizar por seus atos, amadurecendo para a vida. À medida que ele vai praticando o bem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, fazendo para o seu semelhante aquilo que ele gostaria de receber, e ele exercita seu autoconhecimento. Renova suas atitudes no propósito de se modificar, colocando-se no lugar do outro. Antes de tomar qualquer decisão que o afetará como ao irmão, evitar lamentações, evitar qualquer reprimida, julgar a nós próprios, ignorar os defeitos alheios, exercitar o perdão, destruir a maledicência, trabalhar na caridade, ele então olha para dentro de si, renova tudo novamente, recomeça, anulando as ofensas. Sigamos Jesus, meus irmãos, sigamos a sua receita, sejamos simples, generosos, usemos sempre palavras gentis, realizemos saudações vibrantes, apertemos a mão das pessoas firmemente, dos nossos irmãos. É bom darmos um abraço caloroso, termos um sorriso aberto e sincero permanentemente. E aí nos despertaremos pela manhã, agradecidos pela oportunidade de recomeçarmos mais uma vez, de acertarmos, de melhorarmos. E à noite agradeceremos pelo que nós vivemos, pelo que passou de bom, pelos momentos difíceis. Faremos uma reflexão diária de nossas atitudes com aquele desejo sincero de reforma íntima, trocando os valores negativos pelos positivos. E então, meus irmãos, o que nós entendemos? O que nós aprendemos de todas essas reflexões dessa caminhada que nós aqui fizemos? Tem uma passagem muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamava, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde, até praguejava, recebeu nosso apoio? Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia.
O outro, embora desesperado pela ignorância, empenhava-se, merecendo o auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema, de um problema que é nosso. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidos de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos então a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com a propriedade, afirma a sabedoria popular que pedra que não rola cria limo, sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo e realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar, conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, nos dê força para que possamos compreender a nossa caminhada de sofrimento, de vencermos a revolta, de aprendermos a sermos gratos, de entendermos a importância e o que significa a dor, as provas, as expiações, sendo prudentes, vigilantes, reformando o nosso ser, evoluindo espiritualmente. E como nos diz Allan Kardec na Revista Espírita, de setembro de 1859, é conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que nossa parte façamos aquilo que é necessário. Muita luz, muita paz, queridos irmãos. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritzes. Boa noite.